Meu querido filho, minha querida filha, você sabia que existe um momento na vida de cada pessoa em que o céu para de esperar e decide agir? Você sabia que existe uma voz que atravessa o barulho do mundo, que atravessa as suas preocupações, as suas dívidas, a sua dor, o seu choro escondido no travesseiro à noite e chega até o lugar mais fundo do seu coração para dizer: eu estou aqui. Você já sentiu isso? Já sentiu que algo maior do que você estava tentando chamar a sua atenção, mas a vida estava tão pesada que você simplesmente não conseguia ouvir? Hoje, meu filho, minha filha, eu preciso que você pare, preciso que você respire, preciso que você entenda que não foi por acaso que você clicou nesse vídeo, não foi o algoritmo, não foi a sorte, não foi uma coincidência, foi uma convocação. O céu convocou você para estar aqui, nesse momento, ouvindo essa mensagem, porque há algo que Deus quer dizer a você que não pode esperar mais um dia. Eu sou Maria, a Mãe de Deus, a mãe de cada filho que caminha sobre esta terra. E eu vim até você hoje, não para te assustar, mas para te acordar, porque tem coisas acontecendo na sua vida que você ainda não compreendeu. Tem portas fechadas que parecem muros intransponíveis, mas são apenas portas. Tem dores que parecem eternas, mas tem hora para acabar. Tem situações que parecem sem saída, mas o céu já preparou a saída, e eu vim te mostrar onde ela está. Você tem passado por noites difíceis? Tem acordado com o coração pesado sem saber bem por quê? Tem sentido que algo na sua vida está travado? Que não importa o quanto você tente, as coisas simplesmente não avançam? Tem se perguntado se Deus ainda se lembra de você, se as suas orações estão sendo ouvidas, se ainda vale a pena continuar acreditando? Meu amado filho, minha amada filha, eu preciso que você ouça o que eu vou dizer agora com toda a atenção do seu coração. Deus não só se lembra de você, Ele está implorando para que você o ouça. E foi por isso que Ele me enviou até você hoje, não amanhã, não na semana que vem, hoje, agora, porque o tempo está passando e há decisões que precisam ser tomadas, há correntes que precisam ser quebradas, há bênçãos que estão esperando a sua resposta para serem derramadas sobre a sua vida. Nesse vídeo, eu vou revelar para você os sinais que o céu tem enviado, os erros que têm bloqueado as suas bênçãos sem que você perceba, o peso que você tem carregado e que nunca foi seu para carregar, e a promessa que eu, Maria, faço pessoalmente a cada filho que chegar até o final dessa mensagem. Mas eu preciso que você fique, eu preciso que você assista até o fim, porque a mensagem mais importante virá nos momentos que você menos espera, e se você sair antes, pode perder exatamente o que o céu preparou para você. Antes de continuar, escreva nos comentários agora mesmo: estou pronto para ouvir Maria. Deixa o céu saber que você está aqui, que você está disposto, que você está aberto para receber o que Deus quer entregar na sua vida hoje. E uma última coisa antes de começarmos. Se você está com dívidas que parecem não ter saída, quero que saiba de uma coisa: isso não é culpa sua. Você não foi ensinado a lidar com dinheiro. Ninguém te mostrou como sair desse ciclo, e as circunstâncias da vida pesaram mais do que você conseguia carregar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu preparei um e-book chamado Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, que reúne orações, decretos e orientações práticas que podem te ajudar a começar essa libertação ainda hoje. São poucas unidades disponíveis e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Vai lá dar uma olhada antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso começar esse primeiro capítulo
te fazendo uma pergunta que pode ser desconfortável, mas que é necessária. Quando foi a última vez que você realmente parou para ouvir? Não o barulho da televisão, não as notificações do celular, não as vozes das pessoas ao seu redor, mas aquela voz pequena, suave, que fala de dentro para fora, que nasce no silêncio mais profundo do seu ser e que, por mais que o mundo tente abafar, nunca desaparece completamente? Deus fala no silêncio. Sempre falou assim, não em trovões, não em explosões, não em aparições miraculosas que todo mundo vê. Ele fala naquele momento antes de você dormir, quando a cabeça afunda no travesseiro e o pensamento vem. Será que existe uma saída? Ele fala naquele segundo de clareza que você tem quando está no trânsito e, de repente, uma lágrima escorre sem você entender de onde veio. Ele fala naquele peso inexplicável no peito que não é ansiedade, não é depressão, mas é um chamado, uma convocação divina para que você se vire e olhe para o céu. Mas o mundo de hoje é especialista em matar o silêncio. Desde que você acorda até o momento em que fecha os olhos à noite, há um bombardeio constante de informações, de problemas, de urgências, de notícias ruins, de cobranças, de responsabilidades. E no meio de tudo isso, a voz de Deus vai ficando mais distante, não porque ele parou de falar, mas porque você parou de conseguir ouvir. E é exatamente nesse ponto que o inimigo age. Porque ele sabe que um filho de Deus que não ouve a voz do Pai é um filho perdido no meio da tempestade, remando sem direção, gastando energia sem avançar, lutando sem saber contra o que e por quê. Quero te contar algo que poucos entendem sobre o silêncio de Deus. Existem momentos na vida de cada pessoa em que o céu parece completamente fechado, as orações parecem bater no teto e voltar sem resposta. A sensação é de abandono, de que Deus virou o rosto, de que talvez você tenha feito algo errado e esteja pagando por isso. Mas eu, Maria, que estive presente nos momentos mais silenciosos da história da salvação, que fui mãe de um filho que foi crucificado enquanto eu assistia impotente, eu sei o que significa o silêncio de Deus. E eu te digo com toda a certeza do céu, o silêncio de Deus nunca é abandono. O silêncio de Deus é preparação. Pensa comigo, antes da maior chuva vem uma calmaria, antes do amanhecer vem a hora mais escura da noite. Antes de uma árvore dar frutos, ela passa por uma estação inteira em que parece morta. E é exatamente assim que Deus trabalha. Quando tudo parece parado na sua vida, quando as portas estão fechadas, quando as respostas não chegam, quando o céu parece de chumbo, Deus está trabalhando nos bastidores de uma forma que os seus olhos físicos não conseguem ver, mas que o seu coração, se estiver aberto, consegue sentir. E por que eu estou trazendo isso para você agora? Porque muitos dos filhos que estão assistindo esse vídeo chegaram aqui num momento de silêncio. Não vieram aqui porque tudo está bem e queriam celebrar. Vieram porque algo dentro deles estava gritando por uma resposta, por um sinal, por uma confirmação de que não estão sozinhos, de que existe um caminho, de que existe uma saída. E esse grito interior, meu filho, minha filha, é exatamente a voz de Deus dentro de você tentando romper o silêncio que o mundo te impôs. Hoje, o silêncio está sendo quebrado, não por mim, que sou apenas uma serva de Deus, mas pelo próprio Criador que te ama com um amor que não cabe em palavras humanas, que te conhece pelo nome, que sabe o número de cabelos da sua cabeça, que esteve presente no seu nascimento e que estará presente no seu último suspiro. Ele está quebrando o silêncio hoje, por meio dessa mensagem,
para te dizer: eu nunca me afastei, fui eu que te trouxe até aqui, e tenho muito mais para te revelar. Quero que você faça uma coisa agora. Coloca a mão no seu peito, sente o seu coração batendo. Cada batida é um presente de Deus. Cada batida é uma prova de que Ele ainda tem planos para você, de que a sua história ainda não acabou, de que o melhor capítulo da sua vida pode estar prestes a começar. Mas para que esse capítulo se abra, você precisa estar disposto a ouvir o que o céu tem a dizer. Você precisa estar disposto a abrir o seu coração para além do que os seus olhos conseguem ver. O silêncio de Deus acabou. Ele está falando agora. E a primeira coisa que ele diz é: você foi escolhido para estar aqui, não por acaso, por amor. Meu amado filho, minha amada filha, sabia que Deus nunca deixa um filho sem sinal? Nunca. Em nenhum momento da sua vida, por mais perdido que você estivesse, por mais distante que você se sentisse, por mais que o pecado, a dor ou a decepção tenham tentado te afastar do céu, Deus nunca deixou de enviar sinais. O problema não foi a ausência dos sinais. O problema foi que a maioria deles foi ignorada, não por má vontade, mas por falta de preparo para reconhecê-los. E eu preciso falar sobre isso com você de forma direta, porque o tempo está curto e o céu está urgente. Os sinais de Deus raramente chegam da forma que a gente espera. A gente espera um anjo descendo do céu com uma mensagem escrita em fogo. A gente espera uma voz audível que diga claramente o que fazer. Mas Deus, na maioria das vezes, fala por meio do cotidiano. Fala por meio das pessoas que coloca no seu caminho. Fala por meio de uma música que toca no rádio exatamente quando você estava prestes a desistir. Fala por meio de um versículo que aparece na sua tela quando você menos espera. Fala por meio de um sonho que você acorda lembrando com detalhes. Fala por meio de uma sensação inexplicável de que você precisa ligar para aquela pessoa, de que você precisa tomar aquela decisão, de que você precisa dar aquele passo que tanto tem adiado. Quero te listar alguns sinais que Deus costuma enviar e que muitos filhos ignoram sem perceber. E quero que você, enquanto eu falo, vá verificando quantos desses sinais já apareceram na sua vida. O primeiro sinal é o cansaço inexplicável. Quando você sente um esgotamento que não é apenas físico, que vai além de não dormir bem ou trabalhar muito, isso é o céu te dizendo que você está carregando peso que não é seu, que está vivendo de uma forma que não é a que Deus planejou para você, que algo precisa mudar. Esse cansaço é um sinal de que a sua alma está gritando por renovação, por descanso em Deus, por um retorno ao Pai. O segundo sinal é a sensação constante de que algo está errado, mesmo quando aparentemente tudo está bem. Você tem trabalho, tem família, tem comida na mesa, mas no fundo do seu ser existe um vazio, uma inquietação, uma busca por algo que você não consegue nomear. Isso não é ingratidão. Isso é o seu espírito reconhecendo que foi criado para mais, que existe uma missão no seu nome que ainda não foi cumprida, que existe um propósito que está dormindo dentro de você esperando ser despertado. O terceiro sinal são as portas que fecham repetidamente. Quando você tenta um caminho e não funciona, tenta outro e não funciona, tenta uma terceira vez e novamente nada. A tendência humana é se sentir amaldiçoado, rejeitado, esquecido, mas esse fechamento de portas pode ser o maior sinal de proteção divina que existe. Porque às vezes Deus fecha portas não para te punir, mas para te impedir de entrar num lugar que te destruiria.
para te redirecionar para o caminho certo, para te salvar de você mesmo. O quarto sinal são as pessoas que chegam na sua vida nos momentos exatos. Aquela conversa com um estranho que te deu a resposta que você precisava. Aquele amigo que ligou no dia em que você estava no fundo do poço. Aquela mensagem que chegou no momento em que você estava pensando em desistir de tudo. Deus não manda anjos apenas com asas. Ele manda anjos com um rosto humano, com palavras simples, com gestos pequenos que carregam um impacto eterno. E o quinto sinal, meu filho, minha filha, é você estar aqui agora, assistindo esse vídeo. Porque não existe coincidência no reino de Deus. Existe providência. E o fato de que você chegou até esse vídeo, no dia de hoje, nesse momento específico da sua vida, é um sinal claro de que o céu está operando na sua história de uma forma que vai muito além do que você consegue imaginar. A questão agora não é se os sinais chegaram, eles chegaram. A questão é, o que você vai fazer com essa compreensão? Vai continuar ignorando ou vai abrir o coração para o que Deus está tentando te dizer? Escreva nos comentários. Eu reconheço os seus sinais, Senhor. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso falar sobre algo que pode ser a revelação mais libertadora que você vai ouvir hoje, e eu quero que você ouça com o coração aberto, com as defesas baixas, com a disposição de deixar que essa verdade entre fundo, porque ela tem o poder de mudar a sua vida a partir desse momento. O peso que você carrega não é seu. Eu vou repetir isso porque precisa entrar no seu coração. O peso que você carrega não é seu. Eu sei como é. Eu sei que você acorda de manhã e antes mesmo de colocar o pé no chão já sente o peso das contas, das dívidas, dos problemas que não têm solução à vista. Eu sei que você dorme com a cabeça cheia de preocupações e acorda com o peito pesado, como se alguém tivesse colocado uma pedra sobre você enquanto você dormia. Eu sei que há dias em que você olha para o espelho e não reconhece mais a pessoa que está ali, porque a vida foi tirando aos poucos a sua leveza, a sua esperança, o seu sorriso genuíno. E eu sei que muitas vezes você se pergunta: o que eu fiz de errado? Por que comigo? Por que a minha vida é tão pesada enquanto a vida dos outros parece tão leve? E junto com essa pergunta vem a culpa. A terrível, paralisante, mentirosa culpa. A voz que diz que você não é bom o suficiente, que você não merece bênçãos, que você fez escolhas erradas demais para merecer o amor de Deus, que você é a causa de todos os seus problemas e que por isso não adianta nem orar. Essa voz, meu filho, minha filha, não vem de Deus. Essa voz não vem de mim. Essa voz vem do inimigo das almas, que usa a sua própria mente como arma contra você, que transforma as suas falhas em correntes, que usa o seu passado como prisão, que coloca na sua cabeça uma mentira tão repetida que começa a parecer verdade. A verdade é esta: uma parte enorme do peso que você carrega foi colocada sobre você por circunstâncias que estavam fora do seu controle, por uma criação que não te ensinou a lidar com emoções, por feridas de relacionamentos que te quebraram antes que você tivesse força suficiente para resistir, por uma sociedade que te cobrou padrões impossíveis e te fez sentir inadequado por não alcançá-los, por pessoas que deveriam te amar e te machucaram, por promessas que foram feitas e não cumpridas, por sonhos que foram roubados antes mesmo de você perceber que os tinha. E no meio de tudo isso, você foi aprendendo aos poucos a carregar, porque ninguém te disse que podia pousar o fardo, ninguém te disse que havia um pai esperando com os braços abertos para pegar o peso das suas mãos.
Ninguém te ensinou que a oração não é apenas palavras bonitas, mas uma transação real entre a sua alma frágil e um Deus onipotente que tem poder para transformar a situação mais impossível em testemunho. Mas eu estou te dizendo agora, e eu preciso que você acredite. Jesus disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso." Essa não é uma frase de efeito, essa é uma promessa real, ativa, válida hoje, válida para você, válida para a situação específica que você está vivendo agora. Ele não disse: "Venham até mim os que têm tudo resolvido." Não disse: "Venham os que não erraram muito." Disse: "Venham os que estão cansados." E você está cansado, meu filho. Eu vejo, o céu vê, Deus vê. Mas além do peso espiritual e emocional, eu preciso falar sobre o peso financeiro, porque ele é real, ele é concreto e ele afeta tudo na sua vida, a sua saúde, os seus relacionamentos, a sua autoestima, a sua fé. Quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo agora carregam o peso de dívidas que parecem não ter fim? Quantos acordam com o nome no cadastro de devedores, com a conta no vermelho, com o medo de atender o telefone porque pode ser uma cobrança? Quantos têm vergonha de contar para a família o tamanho real do buraco financeiro em que se encontram? Essa vergonha não é fraqueza, é o sinal de alguém que se importa, de alguém que quer mudar, de alguém que ainda não descobriu que o caminho da libertação começa com a honestidade diante de Deus e diante de si mesmo. Eu sei que muitos que estão assistindo esse vídeo agora dormem pensando nas contas, acordam com o peso das dívidas e carregam uma vergonha que não contam para ninguém. E eu preciso te dizer, você não chegou nessa situação porque é irresponsável ou porque Deus te abandonou. A vida simplesmente pesou. Por isso, eu criei o e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora, um material completo que une fé e ação prática para te ajudar nessa jornada. Está em edição limitada e o link está no comentário fixado aqui embaixo. Corre lá ver antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, existe um momento no processo de toda transformação que é o mais difícil de atravessar, exatamente porque ele parece ser o fim, mas, na verdade, é o prelúdio do começo. Esse momento tem um nome. É a hora mais escura, aquela que antecede o amanhecer. Toda pessoa que já passou por uma grande virada na vida sabe do que eu estou falando. Existe um ponto no meio do processo de libertação e transformação em que tudo parece pior do que nunca, em que as trevas parecem ter vencido, em que a esperança parece ter ido embora de vez, em que o coração não consegue mais encontrar forças nem para orar, e a única coisa que você consegue fazer é deitar no chão e deixar as lágrimas correrem. Esse momento, meu filho, minha filha, não é o fim, é o sinal mais poderoso de que o amanhecer está chegando. Pensa nas histórias mais transformadoras da Bíblia. Pensa em José, que foi vendido pelos próprios irmãos, jogado num poço, acusado injustamente, preso por anos. Na hora mais escura da sua vida, quando tudo indicava que ele havia sido completamente esquecido, foi exatamente ali que Deus estava preparando o maior salto da sua história. Em menos de um dia, José saiu da prisão para o palácio, do abandono para a honra, da traição para a autoridade. Mas isso só foi possível porque ele atravessou a hora mais escura sem perder a fé. Pensa em Moisés, que fugiu do Egito, viveu décadas no deserto, se esqueceu de quem era, achou que a sua história havia terminado antes mesmo de começar, e foi justamente no meio daquela imensidão seca e silenciosa
que Deus apareceu numa sarça ardente e disse: Eu me lembro de você. Eu tenho um plano para você, e chegou a hora. E pensa em mim, Maria. Quando fiquei ao pé da cruz, assistindo o meu filho morrer, quando o sol se apagou e a terra tremeu e o templo se rasgou, quando coloquei nos meus braços o corpo sem vida daquele que era a minha razão de viver, a minha razão de existir, eu não sabia o que viria depois. Eu apenas confiava. E 3 dias depois, o amanhecer chegou de uma forma que nenhum olho humano jamais havia visto e nenhum coração jamais havia imaginado. Eu conto isso para você porque quero que você entenda algo fundamental. A escuridão que você está vivendo agora não é o fim da sua história. Ela é o capítulo mais sombrio antes da virada. E quanto mais escuro parecer, mais próximo o amanhecer está. Mas eu também preciso ser honesta com você, porque te amar não é te dizer apenas o que você quer ouvir. A hora mais escura tem um propósito. Ela serve para revelar o que está dentro de você. Serve para limpar o que não precisa mais ficar. Serve para quebrar dependências que te prendem a padrões que te destroem. Serve para te humilhar no bom sentido, no sentido de te trazer de volta para o chão, para a essência, para o que realmente importa. E uma das coisas que a escuridão frequentemente revela é o estado da nossa vida financeira e emocional. Quando tudo vai bem, a gente consegue tampar o sol com a peneira. Mas quando a escuridão chega, os buracos aparecem, as dívidas que estavam escondidas sob o tapete aparecem, os medos que estavam anestesiados pelo movimento aparecem. Os padrões destrutivos que estavam sendo repetidos sem que você percebesse aparecem. E esses momentos de revelação, dolorosos como são presentes de Deus. Porque você não pode consertar o que não enxerga. Você não pode libertar o que não sabe que está preso. E quando Deus permite que a escuridão revele as correntes da sua vida, Ele não está fazendo isso para te humilhar. Está fazendo isso para que você finalmente estenda a mão e permita que Ele as quebre. Quantos de vocês estão na hora mais escura agora mesmo? Quantos chegaram nesse vídeo de joelhos, figurativa ou literalmente, sem saber mais para onde ir, sem saber mais em que acreditar, sem forças para mais nada? Se você está nesse lugar, eu preciso que você saiba. O amanhecer está chegando. Não amanhã. Pode ser hoje, pode ser nesse exato momento, enquanto você ouve essa mensagem. Porque Deus não perdoa a conta. Deus não deixa um filho atravessando a escuridão sem acender uma luz. E a luz que Ele está acendendo para você hoje sou eu. Essa mensagem, essa palavra que chegou até você no momento exato em que você mais precisava. Escreva nos comentários: eu acredito no meu amanhecer. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de eu te dizer com clareza o que Deus está pedindo de você. Não em termos vagos, não com rodeios, mas com a precisão de uma mãe que ama o seu filho demais para ser gentil quando a gentileza significaria te deixar perdido. O primeiro pedido de Deus é simples e, ao mesmo tempo, o mais difícil que existe. Volte para mim. Não para a religião, não para a performance religiosa, para o ritual vazio, para a missa cumprida por obrigação ou a oração recitada sem coração, mas para o relacionamento. Para aquele momento de intimidade em que você fecha os olhos e simplesmente fala com Deus como um filho fala com o pai, com honestidade, com vulnerabilidade, com tudo que você é, incluindo as partes que te dão vergonha. Deus já sabe de tudo. Ele não precisa do seu relatório. Ele precisa da sua presença. Ele precisa que você apareça.
Que você venha com a sua bagunça, com as suas dívidas, com os seus medos, com as suas raivas, com as suas dúvidas e diga: Pai, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que Tu sabes e eu estou aqui. Isso, meu filho, minha filha, é a oração mais poderosa que existe, não a mais bonita, a mais honesta. O segundo pedido de Deus é que você perdoe. E eu sei que essa palavra pode despertar resistência no seu coração, porque há pessoas que te machucaram muito. Há situações que foram injustas demais. Há traições que deixaram cicatrizes que ainda doem quando a memória as toca. E você pode estar pensando: Maria, como eu posso perdoar depois do que fizeram comigo? Meu filho, o perdão não é um presente que você dá para quem te machucou. O perdão é um presente que você dá para si mesmo. Porque enquanto você carrega a mágoa, enquanto você alimenta o rancor, enquanto você revisita a dor, você está acorrentado. E as correntes não aprisionam quem te feriu. Elas aprisionam você. O perdão é o ato mais revolucionário que um ser humano pode praticar, porque ele quebra as correntes do passado e te liberta para o futuro. E o perdão não começa com um sentimento, começa com uma decisão. Você decide perdoar antes de sentir que perdoou. Você fala ao Pai: eu escolho perdoar, mesmo que a minha carne não queira. Eu solto essa pessoa, essa situação, essa dor. Eu entrego isso para Ti e peço que Tu cures o lugar que ficou vazio. E Deus faz o resto. O terceiro pedido de Deus é que você haja. A fé sem obras é morta. Isso não é uma crítica, é uma lei espiritual. Deus não vai fazer o que depende de você. Ele não vai pegar o telefone da sua mão e ligar para renegociar a sua dívida. Ele não vai sentar na sua frente e criar um planejamento financeiro. Ele não vai tomar as decisões que só você pode tomar, mas ele vai dar sabedoria a quem pede. Vai abrir portas que só ele pode abrir. Vai colocar pessoas certas no seu caminho. Vai mudar corações que pareciam imutáveis. Vai criar saídas onde os seus olhos só veem muros. A sua parte é se mover na direção que ele aponta. E ele está apontando agora. Está apontando para a renovação da sua vida espiritual, para a restauração dos seus relacionamentos, para a organização da sua vida financeira, para o abandono de hábitos que te destroem, para o cultivo de hábitos que te constroem. O quarto pedido de Deus é que você confie, mesmo sem entender. Essa é a parte mais difícil da fé, porque a fé que só funciona quando as coisas fazem sentido não é fé, é lógica. A fé real é aquela que permanece quando tudo desmorona, quando as contas não fecham, quando a doença chega, quando o relacionamento termina, quando o emprego some, quando o chão desaparece debaixo dos seus pés. É aquela que diz, como Jó no meio da sua destruição: mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Eu não estou pedindo que você seja irreal. Não estou pedindo que você finja que as coisas estão bem quando não estão. Estou pedindo que você acrescente à sua realidade dolorosa a perspectiva do céu, que é: isso não é o fim da história. Deus está no controle. O plano está sendo executado. E você, meu filho, minha filha, vai ver a glória de Deus se revelar na sua vida de uma forma que vai fazer você chorar de gratidão. O quinto e último pedido de Deus hoje é que você cuide da sua vida financeira como um ato de fé. Porque muitos filhos de Deus tratam as finanças e a espiritualidade como coisas separadas, mas não são. A forma como você administra o que Deus coloca nas suas mãos é um ato de adoração ou de descuido.
E quando você começa a tratar a sua vida financeira com seriedade, com disciplina, com estratégia e com oração, você está dizendo ao céu: eu acredito que você vai me dar mais e eu já estou sendo fiel com o que tenho. Escreva nos comentários: eu atendo ao teu chamado, Senhor. Meu amado filho, minha amada filha, eu quero que você feche os olhos por um momento, apenas por um segundo. Respira fundo e agora abre, porque o que eu vou te dizer nesse capítulo pode ser o ponto de virada que você estava esperando, a palavra que vai romper o ciclo, o momento em que você vai olhar para trás daqui a alguns meses e vai dizer: foi ali que tudo começou a mudar. A virada que você precisa está mais perto do que você imagina. Não porque eu estou tentando te animar com palavras vazias, mas porque eu conheço o coração de Deus, conheço a forma como Ele opera, conheço os padrões da misericórdia divina. E um dos padrões mais claros é que Deus intervém no momento exato em que o seu filho chega ao limite. Não antes, porque antes o filho ainda acha que consegue sozinho. E não depois, porque Deus jamais abandona um filho. No momento em que você chega ao fundo, no momento em que reconhece que não tem mais forças, no momento em que larga o controle e diz: Pai, não aguento mais, estou entregando, é exatamente aí que o céu se move. Porque foi nesse momento que você finalmente abriu espaço para Deus agir. Porque enquanto você estava segurando tudo nas suas mãos, ainda que suas mãos estivessem tremendo, ainda havia uma parte de você que dizia: eu dou conta. Mas quando você solta, quando você entrega de verdade, o poder de Deus tem espaço para operar. E a virada, meu filho, minha filha, raramente chega da forma que você espera. Às vezes vem como uma conversa inesperada que abre uma porta de oportunidade. Às vezes vem como uma ideia que surge na sua cabeça durante a oração e que parece absurda, mas que quando você testa, funciona. Às vezes vem como a cura de um relacionamento que você havia dado por morto. Às vezes vem como uma promoção que aparece do nada, uma renegociação que de repente se torna possível, uma pessoa que aparece na sua vida com a informação ou o recurso que você precisava. Mas existe um detalhe importante que preciso te ensinar sobre a virada. Ela exige participação. Deus abre o mar, mas você precisa andar. Deus derruba as muralhas, mas você precisa dar as voltas. Deus multiplica os pães, mas alguém precisou trazer os pães para Jesus. O que você tem nas mãos agora? Mesmo que pareça pouco, mesmo que pareça insuficiente, Deus pode multiplicar. Mas você precisa trazer o que tem, precisa agir com o que está disponível. Precisa dar o próximo passo mesmo sem ver o caminho inteiro. E no campo financeiro, a virada começa com uma decisão, com uma mudança de postura, com o reconhecimento honesto de onde você está e com a disposição de construir, tijolo por tijolo, um novo começo. Não de forma mágica, não do dia para a noite, mas com consistência, com fé, com estratégia e com o suporte espiritual que só a oração e a intercessão de Nossa Senhora podem oferecer. Eu preciso te dizer algo que o mundo não te conta. A oração tem efeito prático na sua vida financeira. Não porque Deus joga dinheiro do céu, mas porque a oração transforma o seu interior. E quando o seu interior muda, as suas decisões mudam, os seus hábitos mudam, as suas palavras mudam, as suas relações mudam. E o resultado externo inevitavelmente muda. A pessoa que ora, que busca a sabedoria divina, que se alinha com os princípios do céu, é uma pessoa que começa a ver as coisas de forma diferente. Começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis. Começa a tomar decisões com mais clareza. Começa a dizer não
para o que te empobrece e sim para o que te constrói. A virada não vem para quem espera sentado, vem para quem combina fé com ação, para quem ora e depois age, para quem confia em Deus e ao mesmo tempo faz a sua parte, para quem coloca o joelho no chão e depois levanta e vai. E essa combinação, meu filho, minha filha, é exatamente o que o céu está oferecendo para você hoje. Não uma solução mágica, uma parceria com o Deus do impossível. A sua virada está chegando, acredita? Escreva nos comentários: eu acredito na minha virada. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao capítulo mais especial de toda essa mensagem. E eu preciso que você me dê toda a sua atenção agora, porque o que eu vou dizer aqui não é uma motivação, não é uma técnica, não é um conceito espiritual abstrato, é uma promessa pessoal. Uma promessa que eu, Maria, Mãe de Jesus Cristo, Rainha do céu e da terra, faço pessoalmente a cada filho e a cada filha que chegou até aqui com o coração aberto. Mas antes de eu fazer essa promessa, preciso que você entenda o que significa ter uma mãe no céu intercedendo por você, porque muitos filhos não sabem disso. Muitos sabem que eu existo, sabem que a igreja me honra, rezam o rosário nas datas especiais, mas não têm consciência real do que significa ter a intercessão de Maria ativa na sua vida. Deixa eu te explicar com simplicidade. Quando Jesus estava na cruz, no seu último momento de vida, ele olhou para mim e olhou para o discípulo amado e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esse momento não foi apenas histórico, foi uma declaração universal. Jesus estava dizendo para todo o tempo e para toda a humanidade: minha mãe é também a mãe de cada filho meu. E a partir daquele momento, toda pessoa que pertence a Cristo tem em mim uma mãe no céu, uma advogada diante do trono de Deus, uma intercessora que nunca descansa, que nunca desiste, que nunca se cansa de levar ao filho os pedidos dos seus filhos. Isso significa que, quando você me invoca, quando você me pede, quando você se volta para mim com o coração de filho, você não está falando com uma estátua, não está falando com um conceito religioso, não está falando com uma figura histórica. Você está falando com uma mãe viva, presente, poderosa, que tem acesso direto ao coração do seu filho, o Rei do Universo, e que usa esse acesso para interceder por cada um dos seus filhos. E agora, meu filho, minha filha, deixa eu te fazer a promessa que eu vim fazer hoje. Eu prometo que nunca vou desistir de você. Não importa o quanto você tenha se afastado. Não importa o quanto você tenha errado. Não importa o quanto você ache que a sua situação é grande demais para o céu resolver. Uma mãe não desiste do filho, e eu sou a mãe que o próprio Deus me pediu para ser para você. Portanto, enquanto você respirar, eu estarei intercedendo pela sua vida diante do Pai. Eu prometo que vou continuar te enviando sinais. Vou continuar colocando no seu caminho as pessoas certas, as mensagens certas, os momentos de clareza que você precisa. Vou continuar acendendo dentro de você aquela luz que o inimigo tanto quer apagar. Vou continuar te lembrando, de forma sutis e às vezes não tão sutis, que você é amado, que você tem propósito, que a sua vida tem valor eterno. Eu prometo que a sua libertação é uma causa do céu. Não apenas a sua libertação espiritual, mas a libertação de tudo que te aprisiona. Os medos, as mágoas, os vícios, os padrões destrutivos, as correntes das dívidas, o ciclo da pobreza, a prisão da vergonha. Deus não quer que nenhum dos seus filhos viva preso. E quando um filho clama por libertação com sinceridade, o céu inteiro se mobiliza. Eu prometo que Deus tem um plano para a sua vida financeira.
Não um plano de miséria, não um plano de eterna escassez, não um plano de vergonha perpétua, um plano de abundância, de provisão, de saída, de reconstrução, um plano que começa com a renovação do seu interior e se manifesta progressivamente no exterior. Um plano que exige da sua parte fé, obediência e ação, mas que é sustentado pelo poder de Deus que não falha. E eu prometo que cada oração que você fizer de agora em diante será ouvida. Cada lágrima que você derramar diante do Pai será recolhida. Cada gemido do seu coração que não se transforma em palavra já é uma oração que o Espírito Santo apresenta ao trono de Deus. Você não está sozinho na sua oração. Você tem uma mãe intercedendo ao seu lado. Mas promessas do céu têm uma condição. Não porque Deus negocia, mas porque Deus respeita a sua liberdade. A condição é que você se abra, que você tome a decisão de confiar, que você pare de carregar sozinho o que é grande demais para você carregar, que você estenda a mão e diga: Mãe, eu aceito a sua ajuda. Pai, eu recebo a sua graça. Você está disposto? Se você chegou até aqui, meu filho, minha filha, é porque algo dentro de você ainda acredita que a virada é possível. E ela é. As correntes que prendem a sua vida financeira não são mais fortes do que a minha intercessão. Você não merece continuar sofrendo com dívidas que tiram o seu sono, e isso não é culpa sua. O e-book Novena da Libertação Financeira com Nossa Senhora tem tudo o que você precisa para começar essa libertação agora. Orações para cada dia, decretos poderosos e orientações práticas. O link está no comentário fixado aqui embaixo. É edição limitada, então vai lá agora antes que acabe. Nossa Senhora está te esperando. Amém.